nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 24, que é Identidade dos Espíritos. Estamos no item 268 e vamos começar hoje a partir da pergunta 16. A pergunta 16 é a seguinte: por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem com os homens e digam coisas ruins? É interessante a gente analisar as questões que são feitas. E a resposta dos espíritos é: de tudo se colhe o ensinamento, mesmo das piores coisas. Cabe a vós saber colhê-lo. É preciso que haja comunicação de toda a espécie para que aprendais a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Aqui está se falando em mensagens escritas ou verbais. Tudo aquilo que eu receba, eu preciso analisar, ponderar, refletir, para eu saber se realmente essa mensagem procede de um bom espírito, ou se procede daquele espírito que estão dizendo que vem dele. Então eu preciso analisar bastante, porque lamentavelmente muitos de nós ainda estamos equivocados na condução da doutrina espírita e com a mediunidade. A gente tem que se cercar de todos os cuidados. Por isso, a importância imensa do estudo. Jesus diz: conhece a verdade, que a verdade vos libertará. A doutrina espírita é uma ciência. E é uma ciência que traz uma novidade grande e altamente útil para todos os seres encarnados. A doutrina espírita traz uma nova informação para nós, que é a influência do mundo espiritual no mundo físico. E aí agora eu tenho que estudar essa ciência para eu saber como lidar com essa influência. Porque, como é dito, desde Paulo, nós constantemente, a todo momento, sofremos influência dos espíritos, bons ou em desequilíbrio, amigos ou inimigos. Como é que eu sei? Então, eu preciso estudar a ciência para que eu saiba como lidar com isso. Porque a vantagem dos espíritos é a de se encontrarem no campo invisível. Então, como eu não vejo o meu inimigo, eu não sei como me proteger dele. Mas, com o conhecimento da ciência espírita, eu vou encontrar formas de me proteger e bloquear as investidas desses espíritos. Isso é super importante. E é isso que nós estamos estudando aqui, quando a gente busca estudar a mediunidade. Estudando a mediunidade, que é o elemento que intermedia o plano espiritual com o plano físico, eu vou saber como lidar com eles. Então, vamos seguir em frente para ver a sequência disso aí. Pergunta 17. Os espíritos podem inspirar, por meio de comunicações escritas, desconfianças infundadas contra certas pessoas e semear intriga entre amigos? E eles responderam: os espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal tudo o que fazem os homens, pela razão pela qual devem estes estar sempre vigilantes. Então, os espíritos desequilibrados, eles podem fazer igual
o que faz conosco os homens. Nós estamos vendo constantemente aquelas pessoas que ligam e dizem, olha, você ganhou da loto, eu vou lhe dar um dinheiro, e passa a perna nas pessoas. Então, o que os homens fazem, os espíritos maus, desequilibrados, podem fazer também. Apenas isso. E ele continua com a resposta. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm que censurar. Nada dizem de mal e advertem com cautela. Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, deixem de se ver, provocarão incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um espírito mau. A linguagem usada na mensagem, se ela for uma linguagem capaz de semear discórdia e desconfiança, é sempre de um espírito mau. Seja qual for o nome com que se apresente. Assim, recebeis sempre com muita reserva o que um espírito possa dizer de mal de um de vós, sobretudo quando o espírito bom vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional e o que a vossa consciência aprove. Então a gente tem que analisar bastante o que nós estamos recebendo de informações. Tenha o nome que tiver, vamos passar pelo crivo da razão. Pergunta 18. Pela facilidade com que os espíritos maus se intrometem nas comunicações, será legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? E ele respondeu, não é bem assim que acontece, pois tendes um juízo para apreciar as comunicações. Então, nós, como sempre, temos a nossa parcela de responsabilidade no que extraímos das informações. Nós temos o juízo. E é isso que eu falei a princípio. Como eu não sabia dessa verdade, que era a influência dos espíritos, agora que tem uma ciência, para que eu possa julgar o que é dito, para que eu tenha juízo e reflexão sobre o que me disserem, sobre alguma coisa do mundo espiritual, eu vou buscar aprender a doutrina, porque aí com o conhecimento da doutrina, eu sei o que procede e o que não procede. E ele continua. Pela leitura de uma carta, saber reconhecer perfeitamente se foi um grosseirão ou um homem bem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Por que não poderíeis agir da mesma forma quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receberdes uma carta de um amigo afastado, que vos garante que a carta provém dele mesmo? A caligrafia, direis, mas não há falsários que imitam todas as caligrafias e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Imaginai que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos critérios. Então, se me mandam uma mensagem dizendo que é um ente querido meu que morreu, que está mandando a mensagem, eu vou analisar ponto a ponto essa mensagem para saber se tem a linguagem do meu ente querido, se os termos que ele usa são os termos que meu ente querido usa. Eu vou fazer análises para saber e aprovar ou não se essa mensagem vem dessa pessoa que eles estão dizendo que mandou a mensagem. Item 19. Os espíritos superiores podem impedir que os espíritos maus tomem nomes falsos? E eles responderam, certamente que podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as pressões.
também é preciso que saibais da existência de pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando elas julgam conveniente, sabem preservá-la dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores não podem fazer coisa alguma. Esta resposta nos coloca um elemento que é o seguinte: se os espíritos superiores podem proteger as pessoas dos espíritos mentirosos, como é que eu faço para que eles estejam comigo? Esse é o ponto. É aquilo que nós já vimos conversando na leitura desse livro. A vinculação dos espíritos com os encarnados se dá através da frequência vibratória e da sua sintonia. Então, se eu aproximar de mim os espíritos bons, os maus se irão embora. E para eu aproximar os bons, eu tenho que ser bom. Então, a maneira de afastar os espíritos desequilibrados, mal intencionados, é atrair os bons para junto de nós. E eles nos protegerão dos espíritos mentirosos. Pergunta número 20. Qual o motivo de semelhante parcialidade? E eles responderam: não há parcialidade, há justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Então, se eu digo, não, mas eu vou à missa todo domingo, isso é o bastante? Será que eu ia indo à missa? Será que eu fazendo isso ou aquilo outro? É o bastante? Ora, Jesus diz que é a cada um segundo as suas obras. Quais são as minhas obras? Ir à missa? Quando eu saio da missa, eu saio melhor? Então a gente começa a observar que até mesmo a minha conduta, minha postura, não estava sendo adequado ao que Jesus ensinou. Porque Jesus diz, assim como eu fiz, fazei vós também. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Então eu tenho que não apenas ouvir as palavras de Cristo, eu tenho que vivê-las. E é o que está sendo dito aqui. Os espíritos bons se aproximam de nós quando eles percebem que nós estamos trabalhando seriamente com o desejo de nos melhorarmos. Isso é que importa. E ele continua dizendo, são esses os seus preferidos e por isso os ajudam. Entretanto, não se incomodam com aqueles juntos perdem o tempo em belas palavras. E a gente associa aí ao que Jesus colocou. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Então não é somente eu preciso fazer. Eu tenho que demonstrar para os espíritos que nos acompanham que eu estou desejando verdadeiramente modificar para melhor. Deixar de ser irritadiço, grosseiro, agressivo, intolerante. Então, se eu me trabalho com sinceridade, eles vão nos ajudar. Pergunta número 21. Por que Deus permite que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados? E a resposta dos espíritos é: poderias perguntar também por que Deus permite que os homens mintam e blasfemam? Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio tanto para o bem quanto para o mal. Porém, nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. Dentro da nossa consciência, nós sabemos quando erramos. Porque as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Se nós somos iguais perante a dor, eu sei quando eu firo, ou quando eu faço o meu semelhante sofrer. E Jesus diz,
faz ao teu próximo o que quer que ele te faça. Então, se eu faço algo que faz o meu semelhante sofrer, eu conscientemente sei que eu não sou cristão, porque eu ainda não estou vivenciando o ensinamento do Cristo. E aí, a gente vai ter que refletir e fazer um esforço de melhora, de ser mais tolerante, ter mais paciência, brandura, e a gente vai caminhando. Pergunta número 22. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? E eles responderam: fórmula é matéria. É preferível um bom pensamento dirigido a Deus. Você pega seiva de alfazema e fica jogando na sua casa todinho que os maus espíritos vão embora. Isso é matéria, não tem nada a ver com os espíritos, nada. Se alguém informar, não acenda uma vela, use sal grosso, nada disso funciona. Isso é crendice que vem do catolicismo. Não tem nada a ver com doutrina espírita, não tem nada a ver com a dimensão espiritual. Como ele diz aqui, mais vale um bom pensamento. E eu acrescento, e boas atitudes, bons atos. Pergunta 23. Alguns espíritos afirmaram que dispõem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser reconhecidos e comprovarem a sua identidade. Isso é verdade? E eles responderam: os espíritos superiores não dispõem de outros sinais para se fazerem reconhecer, além da superioridade das suas ideias e da própria linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantas maneiras que só um cego se deixaria enganar por eles. Eu lembro aos irmãos aqui que logo após Chico Xavier ter desencarnado, surgiu a história de que ele tinha um sinal que quando ele fosse se comunicar pelos médiuns, esse sinal era quem identificaria que era ele. Então, observe o que está sendo dito no livro dos médiuns, porque eu, particularmente, considero Chico Xavier um espírito superior, pela sua linguagem, pelas suas ideias, pela sua renúncia, pelo seu sacrifício, pela sua doação integral. Ele não iria inventar a história de um sinal que o identifique quando for se comunicar. Mas, como eu acabei de falar, lamentavelmente, nós ainda não estamos devidamente adequados ao ensinamento da doutrina. E inventamos coisas que são personalismos. Sigamos em frente. Pergunta número 24. Os espíritos inferiores não podem imitar também o pensamento? Imitam o pensamento como os cenários do teatro imitam a natureza. Quer dizer, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não é a mesma coisa. A gente vai perceber que tem algo faltando, que não está igual. Pergunta 25. Parece assim sempre fácil descobrir se há fraude por meio de um estudo atento? Não o duvideis. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra legítima da falsa, se dirige ao lapidário. E aquele que não conhece doutrina espírita, para que possa analisar, deve buscar aqueles que conhecem a doutrina. E também o livro. Nos livros da doutrina, nós iremos achar as informações que nos ajudarão a separar o joio do trigo.
Pergunta número 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. De que modo essas pessoas que não estão aptas a julgar nem mesmo as obras dos homens podem julgar os espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecerem a sua incapacidade, não se fiam em si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, amargam consigo a pena da tola vaidade que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que outras, que são astutas e sábias. Lisonjeando-lhes as paixões, eles fazem do homem o que querem. Os espíritos enganadores, eles são ardilosos. Eles usam de estratagemas para ganhar a atenção daqueles que eles querem manipular. Mas é necessário reflexão para que a gente não se deixe envolver com irmãos desse nível. Pergunta 27. Quando escrevem, os espíritos maus se traem algumas vezes por meio de sinais materiais involuntários? E a resposta é: os habilidosos não. Os negligentes se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados nada fazem de inútil. É bom guardar isso. Pergunta última, 28. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e os maus pela impressão agradável ou penosa que experimentam quando esses irmãos se aproximam deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em suma, são sempre indícios de má natureza dos espíritos que se manifestam? E a resposta dos espíritos é, abre aspas, o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando feliz, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando infeliz, é agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, dá-se a mesma coisa com o homem da terra. O bom é calmo, tranquilo. O mal está constantemente agitado. Isso é algo que todo aquele que vai se vincular às tarefas mediúnicas vai começar a perceber. De repente eu não me sinto bem, de repente é uma agonia, de repente a gente começa a sentir os sintomas da entidade que está junto a nós. Como quando se aproxima um bom espírito, no caso quando é fato, a gente sente o cheiro de um perfume agradável. Então, as diferenças do clima, só o médium que está vinculado ao espírito vai perceber. E essa questão, Kardec faz um comentário aprofundando a resposta. Ele diz assim: há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, razão pela qual não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Aqui, como em tudo, deve-se levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, pois se o espírito do médium simpatiza com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado pela proximidade deste. Todavia, não se deve confundir a rapidez da escrita, que decorre da extrema flexibilidade dos certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Os 2 pontos colocados aqui por Kardec é um. Se o médium está no mesmo padrão do espírito mau, ele não vai sentir diferença nenhuma. A frequência é igual, não há contraste.
entre uma vibração e outra. Então, é isso que Kardec está colocando aqui. Nem sempre o médium vai perceber. Porque para que eu perceba o desequilíbrio, o desajuste, eu tenho que estar numa frequência diferente. E ele fala que a escrita rápida não é sinal de convulsão. Chico Xavier escrevia com as duas mãos, ele escrevia com rapidez. Então, isso é, digamos assim, a peculiaridade da mediunidade de Chico Xavier ou de tantos outros. Então, eu vou encerrar por aqui.